E aí, galera, o meu nome é Matheus Por Deus. Estamos começando o podcast da turma 5 da UFAL Arapiraca para falar um pouco com vocês a respeito da convulsão febril, que é uma crise convulsiva benigna que ocorre em crianças com mais de um mês de vida devido à doença febril que tem como causa a infecção no sistema nervoso central ou alteração metabólica. Essa criança também não apresenta antecedentes de crises neonatais ou crises febris. E para falar um pouco com a gente, eu trouxe um convidado super especial. Vai lá. E aí, por Deus, é um prazer estar aqui com você, falando sobre um tema que amedronta tanto aí os pais, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma crise convulsiva, né? E aí, para iniciar aqui a nossa conversa, eu trago para você alguns dados epidemiológicos, né? Esses dados, eles mostram que é uma das doenças neurológicas mais comuns da infância, né? E aí nós temos uma faixa etária aí que vai variar entre 6 meses e 5 anos, né? E esse pico da incidência, ele está ali por volta de 14 a 18 meses, né? Essa é a faixa das crianças que mais acabam sendo inclusas aí nessa questão, quando a gente se refere à convulsão febril na pediatria. Mas aí, quando a gente vai tratar especificamente da etiologia, né, a gente vê que a causa da febre, na verdade, ela não influencia quando a gente pensa nessa resolução, né? E aí é mais comum a gente pensar e no decorrer da investigação, a gente entende que as doenças virais, né, como as infecções das vias aéreas superiores, ou até mesmo roséola, né, que também é conhecido como exantema súbito, né, acaba sendo aí umas causas aí mais marcantes, né? E além disso, algumas doenças bacterianas, né, algumas infecções, como a faringite, streptococca e a otite média aguda. E Alisson, a respeito da fisiopatologia, como é que é? Então, de forma sucinta, a gente entende que um principal fator que vai influenciar aí nessa crise é a imaturidade do sistema nervoso central, né? E a partir daí a gente entende que, por exemplo, como um fator de risco, a hereditariedade ela acaba sendo muito marcante. Então, crianças que já têm ali história familiar positiva para convulsão febril, esse risco ele passa a ser 4 vezes maior nessas crianças. E aí, na apresentação clínica, a gente vai encontrar, por exemplo, 2 grandes tipos, né, que são a crise convulsiva simples e a crise convulsiva complexa, né? Então, a gente vai ter ali, na crise convulsiva simples, a crise ela é tônico-clônica, né, de forma generalizada, né? Ela dura ali menos de 15 minutos, e aí a gente vai ter que, após essa crise, que a gente chama ali de período pós-ictal, essa criança ela vai apresentar uma sonolência breve, né, mas sem déficit focal, né? É uma situação que ela não apresenta uma recorrência e para um desfecho assim mais maligno, digamos, como a epilepsia, a crise convulsiva simples, ela apresenta um risco baixo, né? Muitas vezes a gente vai se deparar nessa crise com uma crise única, né, decorrente de uma infecção em que houve um aumento súbito aí da temperatura dessa criança e acontece um único episódio e esse episódio não vai se repetir. Já na crise convulsiva complexa, a gente vê que é uma crise que está ligada mais a uma questão, digamos, mais focal, né? O tempo de duração ele já é maior do que na crise convulsiva simples, então ele vai ser maior do que 15 minutos, né? E também nesse período, né, pós-crise ou pós-ictal, a gente vai ver que a criança apresenta uma sonolência prolongada, né? E ele já vai apresentar um déficit focal, né? Que se manifesta aí como uma hemiplegia, uma hemiparesia, né? Ou comumente como a gente chama de paralisia de Todd. E aí, com relação a essa recorrência, a gente vê que muitas vezes há uma recorrência em menos de 24 horas. Então, a criança que vai apresentar essa crise convulsiva de forma constante, continuada, né? E aí, fechando esse quadro,
a gente vai ter, então, um risco de epilepsia alto, né? Uma criança que pode desenvolver, a partir daí, crises epiléticas. Acho que entendi. E a respeito do diagnóstico, como é que fica? Bem, quando a gente trata do diagnóstico, a gente vê que a maioria das crianças, né, que por apresentar essa crise convulsiva simples, relembrando, é aquela crise onde a duração é menor do que 15 minutos, é uma criança que chega ao pronto-socorro já sem estar convulsionando, né? A mãe já chegou, olha, teve uma crise convulsiva e tal, e já passa isso, e é importante que isso seja bem esclarecido, né, para que facilite a anamnese, né? Então, esses dados são fundamentais. E aí, falando de anamnese, a gente precisa entender, né? A gente precisa questionar se houve episódios anteriores, né? Se nessa questão foi feito uso de alguma medicação, né? Se essa criança já tem um histórico familiar, né? Perguntar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, né? Se por um acaso ela sofreu alguma queda, algum traumatismo, né? E também ficar ligado sempre à questão da intoxicação exógena, né? E além disso, alguns outros sintomas que podem ser marcadores ali de gravidade, né? Como febre, náuseas, desmaios, vômitos, tudo isso precisa estar compreendido nessa anamnese. E aí, quando a gente pensa no exame físico, a gente precisa avaliar, né, de forma ali cuidadosa, né, os sinais de irritação menínea, né, já conhecido o sinal de Kern, de Brodzinski, né, a rigidez nucal, tentar avaliar a questão da hipertensão intracraniana, né, ou ainda, pensando ali na ectoscopia, né, a gente vai procurar lesões de pele, né, possíveis sinais sugestivos de maus tratos, e aí a gente já pensa num TCE, né? Lesões oftalmológicas, né? Lesões neurocutâneas ou neurodegenerativas, hepatoesplenomegalia e face sindrômica, né? Isso fecha, então, o nosso quadro básico quando a gente pensa no exame físico. E quando a coisa fica grave? Quando é que a gente vai pensar, por exemplo, em uma internação? Bem, quando a gente se depara com a criança, né, que tem ali causas agudas de epilepsia, né, ou um estado de mal epilético, que foi desencadeado ali por uma infecção do sistema nervoso central, um TCE, e demais causas, né, esses são os indicativos que a gente leva em consideração quando a gente pensa nesse manejo terapêutico com internação, né. A gente sabe que o acompanhamento, de forma geral, ele vai depender ali do tipo, da gravidade das crises, né? E essa crise convulsiva febril, quando a gente pensa na mais simples, ela pode ser tratada ali a nível ambulatorial, né? Passa ali por um período de observação curta e a criança pode ser dada essa alta tranquilamente, né? Quando a crise ela já é associada a outras causas crônicas, e aí sim deve ser investigado de uma forma assim mais acurada, para que esse tratamento, mesmo em manejo ambulatorial, ele possa ser feito descartando essas outras causas que irão levar ou não a essa internação hospitalar. E no que tange ao tratamento, como é que fica? Bem, praticamente a gente vai pensar de duas formas, né? Se é uma criança que ela chega ao pronto-socorro, né, em plena crise, né, convulsionando, é preciso que a gente faça o tratamento de imediato dessa crise convulsiva. E aí, nesse tratamento, a gente, ao admitir essa criança na emergência, a gente precisa garantir, né, uma via aérea pérvia, né, então a gente pensa aí na administração aí de oxigênio, de alto fluxo, né, um acesso, né, endovenoso importante, né, colher glicemia desse paciente, mas como tratamento farmacológico, né, na primeira linha dessa crise convulsiva, a gente vai pensar no benzodiazepínico. Então a gente vai ter um diazepam endovenoso, né, 0,2 a 0,4 miligramas por quilo dose, né, máximo de 3 doses a serem feitas.
o diazepam via retal, quando não for possível, né, ter esse acesso venoso, né? Além disso, nós temos também midazolam, né, uma dose aí de 0,05 a 0,1 miligrama quilo dose, né, com máximo aí de 10 miligramas por dose, ou ainda o midazolam intramuscular, né? Se forem feitas essas tentativas e a criança não melhorou, a gente tem ainda o uso da fenitoína, né, endovenosa. Então é feita uma dose de ataque de 10 a 20 miligramas por quilo, né? E se ainda assim é uma criança que não melhorou, a gente possivelmente está diante de um caso de mal epilético refratário, né? Então, o que é esse mal epilético refratário? É justamente uma atividade epilética, né, que vai persistir ali após o uso apropriado dos benzodiazepínicos, já foi feita a administração dessa medicação, e aí é feita uma segunda escolha. Então, a gente já muda de classe, a gente já vai, então, para o fenobarbital, ácido valproico, a própria fenitoína, e a gente observa que esse estado de mal epilético refratário, ele é uma crise que vai durar ali acima de 30 minutos de convulsão, né? É realmente assustador, né? E além disso, a gente vê que existe um maior risco de complicações sistêmicas, né? Não só dessas complicações sistêmicas, a gente tem também uma elevada mortalidade, né? E além disso, possivelmente essa criança vai precisar ser entubada, né? E vai ser transferida para a UTI. Então, perceba que é um caso que realmente acabou complicando, né? Essa criança, ela vai ser sedada, né, com midazolam propofol, ou ainda tiopental, né, endovenoso. Então, isso, quando a gente se depara com uma criança que está tendo uma crise, né, já chega na crise na emergência. Agora, quando você tem uma criança que já chegou estabilizada, né, o que o profissional precisa fazer, além de toda análise, toda anamnese, o exame físico, resta realizar orientações aos familiares, né, e pensar na profilaxia secundária, né? Então, se necessário, conversar ali seguramente com os familiares, né, explicar de forma assim tranquila, de forma franca a questão do prognóstico, né? E pensar também nos fatores de risco que possivelmente levaram a criança a ter essa crise, né? Que pode ser uma crise, como a gente falou anteriormente, simples. Então, quando a gente pensa nesses fatores de risco para uma recorrência, a gente pensa em crianças menores de 1 mês, né? As crianças que apresentaram a crise convulsiva complexa, ou ainda o que apresentou essa crise convulsiva com uma febre mais baixa, não é aquela febre muito alta, acima de 39 graus, né? E quando a gente passa, então, a enxergar a criança assim como um todo, e aí já estabilizou essa criança, uma criança que respondeu bem a esse tratamento, a gente pode pensar também, diante dessa crise, como ela se deu e pensar também um fator de risco para um risco de epilepsia, né? Se possivelmente uma criança que apresentou essa crise, que é uma criança que vai, então, ser uma criança que vai ter crises epiléticas, né, ao longo de sua vida. E aí a gente tem que pensar nesse histórico familiar, né, a possibilidade de um distúrbio neurológico de base, né, um distúrbio neurológico pré-existente, e é isso, é orientar que a crise ela pode recorrer, né, em outro episódio febril, e utilizar basicamente antitérmico, né, e quando a febre estiver acima de 37,8, é preciso estadiar e tomar essas medidas gerais para que não aconteça uma nova crise. É isso, por Deus. Pois bem, então a gente conversou aqui a respeito da convulsão febril e já agradeço a você, colega Alisson, pela parceria no dia de hoje. Acho que é isso. Uma boa noite, boa tarde, bom dia, a depender de quando você está ouvindo isso, e até a próxima.